paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos nesse momento estudar Evangelho de Lucas, capítulo 4. Amém? Estou aqui muito empolgado, espero que vocês estejam também. Estejam acompanhando aí o nosso estudo diário. Façam suas anotações, né? Separem papel, caneta aí. Anotem aí onde vocês... naquilo que vocês dispuserem a mão aí. Amém? Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vou ler aqui na minha versão King James. Diz assim: Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Primeira coisa que eu quero destacar aqui de início no verso 1 é que o Espírito de Deus ele conduziu Jesus ao deserto. Como a gente vê em muitas outras passagens, irmãos, sempre Deus ele nos conduz a lugares de treinamento. O Senhor, ele nos conduz a lugares para que nós possamos ser treinados, para que a nossa fé possa ser exercitada. Assim como nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 37, né, que o profeta diz que a mão do Senhor, né, o conduziu ao vale de ossos secos, e aqui diz que o Espírito do Senhor conduziu Jesus ao deserto. Então, eu não sei onde é que o Senhor está te conduzindo. Porque muitas vezes o que surge na nossa mente é uma dúvida. Da seguinte questão: eu sou fiel ao Senhor, eu estou em comunhão com Cristo, e eu estou passando por um momento tão difícil, por uma situação tão difícil. Então, o que a Bíblia fala a respeito disso? Que isso é um treinamento, que isso é uma oportunidade de nós exercitarmos a nossa fé, né? Aconteceu com Jesus, aconteceu com o profeta, Ezequiel, e conosco não será diferente, né? A Bíblia diz lá em Romanos 8 que ele não poupou nem o seu próprio filho, como ele haverá de poupar a nós. Então, eu não sei o que você está passando, o momento, a situação difícil que você está enfrentando, mas tenha em mente isso, que é uma oportunidade de você exercitar a sua fé, de você fortalecer a sua fé, de você crescer em graça e conhecimento, como diz a palavra do Senhor em 2 Pedro 3,18. A continuação diz aqui: Indagou-lhe então o diabo: se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Duas coisas que eu quero destacar aqui. Olha que interessante. Deus, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ali então aparece o diabo. E a primeira coisa que o diabo tenta fazer é plantar a semente da dúvida. Da dúvida em relação ao quê, pastor? Da dúvida em relação à identidade de Jesus. Ele diz: se tu és o Filho de Deus. É a primeira coisa que o diabo faz. Plantar a semente da dúvida. E não é qualquer dúvida. É a dúvida em relação à identidade do Senhor. Se tu és o Filho de Deus. Segunda coisa que ele ataca. Ele diz aqui: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Por que ele diz isso? Porque ele sabia que Jesus já estava muito tempo sem se alimentar. Então, irmãos, a gente vê que a estratégia do diabo é atacar a gente nesses dois elementos, na nossa identidade, segundo, na nossa necessidade. Porque se ele ataca, se ele consegue semear a dúvida
a respeito da nossa identidade, o que ele faz? Ele faz com que nós sejamos facilmente influenciados. Porque toda pessoa que tem convicção da sua identidade, dificilmente ela é influenciada e influenciada por algo ruim. Ela vai receber influências boas, influências positivas, que estão de acordo com aquilo que ela é, ou seja, com a sua identidade. Então, aqui a gente observa um dos motivos de muitas pessoas elas estarem perdidas na casa de Deus. Elas estarem sem direção, estar muitas vezes desanimada, estar frustrada. Por quê? Porque essa pessoa ela não descobriu qual é a sua identidade. Como eu já falei no capítulo anterior, né? No capítulo 3, que nós estudamos de Lucas. Então, e aí, além de muitas vezes, quando nós descobrimos a nossa identidade, o que o diabo faz? Ele tenta semear a dúvida. Ele tenta semear a dúvida como, pastor? Através das situações que muitas vezes nós estamos vulneráveis. Ele semeia a dúvida acerca da nossa identidade mediante as situações, né, que nós estamos, muitas vezes, que nós nos apresentamos vulneráveis. É muito importante, irmão, você entender isso. É muito importante você entender isso. É por isso que tem muitas pessoas que têm um chamado de Deus para a sua vida, só que ela não atende esse chamado, ou ela deixa de atender esse chamado, por quê? Pela situação. Porque muitas vezes ela deu um espaço ali, e o diabo ele semeou a dúvida no coração dessa pessoa a respeito da sua identidade. Segundo, ele trabalha também, irmãos, na nossa necessidade. Ele também trabalha, muitas vezes, quando ele vê que nós estamos necessitados de algo. Seja de alimento, seja de uma companhia, seja de uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Ele age nesses dois elementos aí. Então isso aqui, esse estudo aqui, irmãos, o Senhor está falando conosco, Ele está abrindo os nossos olhos espirituais, para que nós tenhamos discernimento. Quando nós enfrentarmos algum tipo de situação adversa, a gente entender que quando vem aquela dúvida de, eu prego o evangelho, eu sou um pregador, sou um pastor, não vou fazer mais isso não. O que é isso? Muitas vezes é o diabo setando a mente das pessoas. Amém? Vamos continuar aqui. Então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhes afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus: dito isto, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo o tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Vamos lá? Olha mais uma estratégia do diabo para tentar derrubar Jesus. O que ele fez? Mostrou a glória dos reinos do mundo, né? Levou a um lugar mais alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse que lhe daria o poder, a autoridade sobre tudo aquilo. O que ele fez? Ele tentou mexer com o ego de Jesus.
Ele tentou fazer aquilo que está escrito lá em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15. Que a Bíblia diz assim: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque qualquer que ame o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, ela não procede do Pai, mas do mundo. Então o que ele fez? A cobiça dos olhos, primeiro. A cobiça dos olhos. Depois a cobiça da carne, que é o poder. Cobiça da carne e soberba da vida. Ele falou: eu te dou poder sobre todo esse reino, porque foi me entregue isso. E eu dou a quem eu bem entender. Então a gente vê aqui a estratégia do diabo. E o que Jesus fez? Ele falou: está escrito. Está escrito. Então aqui que a gente vê o Senhor, ele vencendo Satanás pelo poder da sua palavra. Irmãos, eu creio muito no poder que a palavra do Senhor ele tem sobre as nossas vidas. Nós precisamos crer que a palavra de Deus ela tem as respostas que nós necessitamos. E caso nós não encontramos essa resposta ainda, é muitas vezes por falta de nós entrarmos num lugar de intimidade com o Senhor. Isso é responsabilidade nossa e não do Senhor. Ele diz aqui, e mais uma vez, ele tenta semear a dúvida. A dúvida a respeito do quê? Mais uma vez, a dúvida a respeito da identidade. Ele disse: tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. E ele usou a Bíblia ainda. E ele ainda usou a Bíblia porque está escrito que darão ordem aos teus anjos ao teu respeito. Então o que a gente vê? Semeando a dúvida a respeito da identidade mais uma vez, e ele usando a palavra. Então a gente vê que o nosso adversário, ele é mais preparado do que muitos cristãos por aí. Ele tem mais destreza na palavra de Deus do que muitos dos nossos irmãos por aí, infelizmente. E o que acontece? Quando o adversário ele tem mais habilidade do que o outro, ele consegue vencer. É por isso que nós vemos que muitos dos nossos irmãos entra ano e sai ano, 2, 5, 10 anos, e a pessoa continua na mesma luta, na mesma batalha. Por quê? Por falta de intimidade, de habilidade na palavra para vencer o diabo. Então isso é algo que eu e você precisamos buscar diariamente, precisamos priorizar diariamente. Essa busca de intimidade, essa busca de conhecimento, a busca do poder de Deus para as nossas vidas, a busca da revelação que o Espírito Santo ele tem mediante a sua palavra para mim e para você. Somos nós. Somos nós. E aqui ele diz aqui, Jesus repreendeu ele novamente com a palavra e venceu ele com a palavra. Então aqui o Senhor ele mostra, né, que a gente tem vitória por intermédio da palavra. O Senhor ele quer dar vitória a mim, ele já deu vitória a mim e a você através da palavra. A questão é se nós queremos tomar posse dessa vitória, porque a palavra de ordem de vitória ela já foi liberada no mundo espiritual. Cabe a mim e a você tomar posse. Cabe a mim e a você querer essa palavra de vitória, abraçar essa palavra de vitória para as nossas vidas. Amém? Então Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura.
Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele. Estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si: Não é este o filho de José? O que acontece aqui? Aconteceu com esses homens o que muitas vezes acontece conosco. A princípio, eles ficaram impactados, né, com a palavra. Ficaram maravilhados com a palavra. Mas com o decorrer do discurso, o que aconteceu? Eles falaram: Peraí, esse aí não é o filho de José? O que isso nos mostra, em outras palavras? Que para eles, Jesus ele tinha saído desse lugar, né, de admiração e entrou no lugar de quê? No lugar comum. Irmãos, tem algo que nós precisamos buscar diariamente, ou evitar diariamente, é que Jesus ele entre nesse lugar comum. Porque muitas vezes nós não alcançamos os nossos objetivos que nós temos em Deus, porque nós não cremos. E quando a gente não crê, isso mostra o quê? Que Jesus entrou nesse lugar comum. Que Jesus entrou nesse lugar comum. Que Jesus ele está nesse lugar de mesmice. Precisamos observar bem. Precisamos nos questionar. Será que o Senhor ele já entrou nesse lugar de mesmice? Nesse lugar de costume, né? Nesse lugar comum na minha, na sua vida? No entanto, Jesus lhes replicou: Com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: Realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel. Quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. Então, todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. E levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia Jesus passou por entre eles e seguiu seu caminho. Por qual motivo, irmãos? A gente vê aqui, como eu já falei agora há pouco, eles estavam, a princípio, ficaram impactados, depois, para eles, Jesus entrou nesse lugar comum. No entanto, Jesus ele falou: realmente não existe profeta bem recebido em sua própria terra. E ele faz a citação aqui de 2 casos, de Elias e Eliseu.
Ele fala que é a respeito da viúva de Sarepta. E após isso ele fala a respeito de Eliseu, a respeito da cura de Naamã. Por qual motivo ele cita esses dois casos? Porque aqui ele está falando de dois estrangeiros, irmãos. A viúva de Sarepta e Naamã, o sírio. Em outras palavras, ele diz: os gentios, eles receberam o Senhor. Os gentios, eles receberam a Deus. No entanto, vocês não recebem. E aí, o que aconteceu? O povo ficou chateado, aborrecido, com raiva dele. Porque ele citou esses dois casos. Né? Porque ele citou esses dois casos. E aí o povo já queria matar ele. E ele, ó, foi embora. Foi embora, né? O que a gente aprende aqui? Irmãos, a gente aprende que muitas vezes as pessoas que estão fora da igreja, elas manifestam uma fé mais forte do que as pessoas que estão dentro. Porque isso aqui, pra gente, tipifica isso. Pessoas que servem a Deus e os que não servem. Muitas vezes os que não servem a Deus, eles passam por um momento de adversidade e ali eles têm um encontro com Jesus e se tornam pessoas fervorosas. Enquanto outras pessoas que estão anos na igreja, sabe, estão ali já prestando a Deus um culto frio, um culto mecânico, entendeu? Não alcançam nada da parte do Senhor e ficam ali frustradas. Isso tipifica esse cenário, essa situação, para mim e para você. Então Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e no outro sábado começou a ensinar o povo. E todos ficavam deslumbrados com seu ensino, pois sua palavra era ministrada com autoridade. O que significa essa palavra ser ministrada com autoridade? Jesus, ele ministrava a respeito, ele ensinava a respeito de Deus e manifestava o poder de Deus. Isso mostra a autoridade. Entre mentes, na sinagoga, havia um homem possesso de demônio, ou seja, de um espírito imundo, que berrou com toda a força: Ah, que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir a nós? Sei bem que tu és o Santo de Deus. O que isso mostra? O demônio reconhecendo a autoridade, o senhorio de Jesus. Mas Jesus o repreendeu, ordenando: Fica quieto e sai deste homem. Imediatamente o demônio jogou o homem no chão perante todos e saiu dele sem o ferir. Todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas às outras: Que palavra é esta? Pois até aos espíritos demoníacos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles se vão. E as notícias a respeito de Jesus se espalhavam por todas as regiões vizinhas. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que a ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. O que isso mostra? Gratidão. A mulher com febre, a sogra de Pedro com febre. E ali algumas pessoas rogaram a Jesus que a ajudasse. Jesus repreendeu a febre instantaneamente saiu dela, né? Ela foi curada e ela já começou a servir. Isso mostra a gratidão que nós temos que ter ao Senhor, irmãos. A gratidão que nós precisamos manifestar ao Senhor. Tem muitas pessoas que falam: eu sou grato a Deus, eu sou grato a Deus. Mas gratidão é atitude, não é palavra. Gratidão é atitude, é ação, não é palavra. Eu demonstro que eu sou grato a Deus com atitude.
Eu falar que eu sou grato a Deus, eu falar e eu demonstrar, tem um caminho muito grande. Tem um espaço entre falar e fazer. Mas aqui a Bíblia mostra que nós temos que demonstrar a gratidão a Deus, né? Externar nossa gratidão a Deus com atitudes. E que atitudes? Atitude de serviço, a mordomia cristã. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doenças e ele os curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Além disso, de várias pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, contudo, os repreendia e não permitia que se expressassem, pois sabia que ele era o Cristo. Olha que interessante, irmãos. No início do capítulo que nós lemos, Satanás ele tenta semear dúvida a respeito da identidade de Cristo. Por quê? Porque ele queria atrapalhar a missão de Cristo. No entanto, olha que interessante. Aqui no verso 41, os demônios eles saíam e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Olha que poderoso, irmãos. Olha que poderoso o que a palavra de Deus nos ensina. O poder de nós descobrirmos a nossa identidade em Cristo. Eles saíam gritando: Tu és o Filho de Deus. Ou seja, o que isso mostra? A sua missão está sendo cumprida. A sua missão está sendo executada. A sua missão está sendo executada. É isso que a Bíblia está falando, em outras palavras, para a gente. Ao raiar do dia, Jesus foi para um lugar solitário. De outro lado, as multidões o procuravam, e assim que conseguiram chegar ao local onde ele estava, suplicaram para que não as deixasse. Contudo, ele ponderou: é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois precisamente para isso fui enviado. E assim prosseguia pregando pelas sinagogas de Judá. Então, a gente vê aqui, né, Jesus ele exercitando a sua missão. Porque, irmãos, nós precisamos buscar a nossa identidade, fortalecer a nossa identidade, porque a nossa identidade ela vai apontar diretamente para a nossa missão. E a missão ela traz completude, ela traz plenitude para as nossas vidas. Quando nós entendemos isso, irmãos, é algo muito poderoso. A gente se sente aquele vazio existencial que muitas vezes nós temos, ele é preenchido com a nossa identidade e propósito. Irmãos, eu quero que você ore juntamente comigo, para que o Senhor ele venha te revelar qual é a tua identidade em Cristo, para o que foi que o Senhor te chamou, porque o Espírito Santo ele há de vir sobre você te revelando isso. Muitas vezes a gente busca tantas outras revelações, irmãos. A revelação se eu vou conseguir comprar um carro, se eu vou conseguir a minha casa própria, se eu vou conseguir isso, se eu vou conseguir aquilo. E aquilo que é de vital importância, que é crucial, muitas vezes a gente não busca. Mas eu quero que você ore juntamente comigo, para que o Senhor ele venha te revelar a tua identidade em Cristo. E através da tua identidade, que você venha exercitar o seu propósito, assim como o nosso mestre fez, que está aqui na sua palavra. Amém? Pai, nós te rendemos graça nesse momento, Senhor. Que teu Espírito Santo, meu Deus, venha se revelar, Senhor. Venha mostrar, Senhor, trazer clareza ao nosso entendimento, Senhor, nos revelando qual é a nossa identidade em Cristo, Senhor. E aquilo que já nos foi revelado, Senhor, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha edificar através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente venha manifestar, Senhor, o nosso propósito, a nossa missão, ao qual o Senhor nos chamou, Senhor. Pai amado e bendito, abençoa cada inscrito, meu Deus, que está aqui comigo, cada um que tem visualizado, Senhor.
Pai, que o Senhor venha abençoar esse trabalho, meu Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Curta, se inscreva, compartilhe. Amém. Nos ajude, irmãos. Peço a ajuda dos irmãos. Divulgue aí esse trabalho. Fortaleça aí o nosso trabalho. Amém. E Deus abençoe a todos e até a próxima.